galera! Eu sou o Júlio Carioca e está começando o Volume de Jogo. Hoje, no 16º programa, nós vamos falar da final da Libertadores. Estamos aqui com o locutor Maurício Moreira da Super Rádio Brasil. Tudo bom, Maurício? Tudo bom, Júlio? É um prazer grande estar aqui com você, estar aqui com todos que acompanham o Volume de Jogo. Pessoal, nós vamos começar falando do Gregory, que foi expulso aos 40 segundos. Tu achou que ali o Botafogo ia ter dificuldade? Muita. Quando aconteceu aquele lance, eu que estava no estádio Newton Santos, acompanhando a partida ao lado de muitos torcedores, achei que a coisa fosse complicar e complicar muito. Porque você imagina, um jogador titular da importância que tem o Gregory para a equipe, numa final de Libertadores, aconteceu o que aconteceu, eu olhava para um lado, olhava para o outro e via no rosto do torcedor do Botafogo uma agonia, um incômodo, até mesmo um certo desespero com o que poderia acontecer dali para frente num jogo de tamanha importância. E parece que eles aprenderam com o ano passado, né? Que o que faltou de cabeça para não tomar aquela virada contra o Palmeiras, eles tiveram cabeça de jogar com -1, né? E se você observar, né, Júlio, se falou muito dessa questão do lado psicológico, mental da equipe do Botafogo, e dentro de campo a gente viu que o pessoal estava conseguindo manter o equilíbrio, não perder o foco na base da raça, da superação. Mesmo com um jogador a menos, numericamente falando, o time foi lá e deu conta do recado, né? E você achou que ele ia tirar alguém para botar um outro cabeça de área no lugar do Gregory? Sinceramente, achei. Acho que não só eu, como muitos torcedores, muitas pessoas que acompanhavam aquela partida, mas de repente a gente viu que do lado do Atlético Mineiro não houve mudanças no primeiro tempo, e aí, no meu entendimento, o que é que o Arthur Jorge pensou? De repente, se do lado de lá não teve uma mudança, talvez, que eu pudesse esperar que acontecesse, eu vou manter a equipe jogando com os titulares que entraram, exceto o Gregory, e aí houve uma mudança tática ali no posicionamento do Marlon Freitas, e a gente viu no primeiro tempo o Botafogo não só fazer os 2 primeiros gols da decisão, como segurar, suportar toda a pressão do Atlético, né? E aqui você atribuiu o Botafogo ano passado, tinha 15 pontos na frente e não conseguiu ser campeão. Júlio, Foi a mudança de treinador, o que você achou ali? talvez isso possa ter tido, sim, algum tipo de influência, mas, assim, são coisas que não se explicam, né? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo até no meu cotidiano, em muitas situações, que eu digo, tem coisas que não se explica, vive. E o torcedor do Botafogo, ano passado, terminou a temporada, muitos, sem ter essa explicação para o que tinha acontecido. Sim, é difícil você falar, foi por causa disso, foi por causa daquilo, não. Uma série de fatores que juntos acabaram, infelizmente, para a torcida do Botafogo no ano passado, em 2023, vendo o ano terminar daquela forma, né? Mas você não acha que ele foram Costa de demitir o Lage? A situação do Bruno Lage, ela talvez tenha se complicado um pouco mais, assim, em relação à questão dele, a relação um pouco assim com a torcida, depois daquela entrevista coletiva do jogo Flamengo, não foi? Eu achei que ali ele entregou o carro, depois voltou atrás, né? Que deu um burburinho, né? Foi. Foi muito falada, muito comentada naquela época. Ele colocou o carro à disposição, depois voltou atrás. Com um campeonato em andamento, da maneira como o Botafogo vinha jogando aquela competição, e mais, né, num clássico de tamanha importância, como foi aquele jogo contra o Flamengo, né? Agora vamos voltar à campanha da Libertadores desse ano. Das oitavas para cá, o Botafogo foi um demolidor de campeões, né? Porque nas oitavas tirou o Palmeiras. Nas quartas tirou o São Paulo. Nas semi tirou o Peñarol. E agora o Atlético Mineiro, que ganhou em 2013, né? Isso. O que você achou aí dessa... O Botafogo já vinha triturando desde as oitavas, aí já vinha favorito, ele passou a ser favorito quando tirou o São Paulo. O que tu acha? Júlio, acredito que isso aumentou essa questão do favoritismo com o rendimento apresentado pela equipe dentro de campo, sobretudo nessa fase mais aguda, mais importante da competição, que você lembrou muito bem, a fase eliminatória, nesses confrontos contra gigantes do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, como é o caso do Peñarol. O Botafogo foi ganhando mais confiança,
foi encorpando no sentido de apresentar o melhor futebol, ganhando entrosamento, a confiança da torcida, tudo isso. E a gente viu o rendimento que a equipe teve, né? Que se você for avaliar a campanha do Botafogo, por exemplo, desde o início da competição, o Botafogo, antes de chegar à fase de grupos, jogou 2 fases preliminares da Libertadores. Parece que o Júnior Santos fez um gol decisivo contra o Bragantino, né? Foi. O Botafogo estreia na fase eliminatória, chamada pré-Libertadores, contra o Aurora. Sim. Depois ele passa pelo Aurora, vai enfrentar o RB Bragantino. Ah, tá. E aí elimina o Bragantino. Com o gol do Júnior Santos lá. Isso, naqueles 2 confrontos, né? No agregado. Botafogo passa pela equipe de Bragança Paulista para chegar até a fase de grupos. E na fase de grupos... Parece que perdeu as 2 primeiras partidas. Perdeu as 2 primeiras partidas. E aí você pensa, vai ficar difícil a situação do Botafogo. E de repente, o Arthur Jorge, ele começa o trabalho dele naquele momento. O Botafogo contrata mais uma vez um técnico estrangeiro. Chega num momento importante que começa a fase de grupos. E aí o resto é história, né? E esse, parece que o scout do Botafogo tá bem famoso, né? Parece que tem um rapaz que era do Sport TV, né? É. O Rafael Rezende, né? Isso. Como é que eu não sei se o Rafael continua lá, mas talvez sim. Como é que esse scout aí tá fazendo para recrutar esses jogadores Igor Jesus, que eu não conhecia, principalmente? É um trabalho muito bem feito, né? Eu acho que, nesse caso, você precisa ter um olhar mais preciso, mais clínico, com uma base de dados muito boa, muito atualizada, para você chegar e falar: esse jogador pode ser contratado, que de acordo com o modelo de jogo que a nossa equipe se propõe a jogar, se propõe a atuar, ele vai encaixar no time, vai dar liga, vai acontecer. E a gente viu isso no Botafogo, né? Ou melhor, está vendo no Botafogo nessa temporada, né? E esse treinador que veio, parece, do Braga, né? Isso. Eles já conheciam o estilo dele, sabiam que lá ele jogava propositivo, que era reativo. Como é que escolheram ele? Não, o Arthur Jorge, em Portugal, já vinha fazendo um bom trabalho à frente do Braga. Ah, tá. Que é uma equipe que não é tão grande assim como os principais clubes de Portugal, mas tem um certo destaque lá. Ele conseguiu se destacar à frente do Braga e aí o Botafogo chegou até o nome dele para poder, no momento certo, fazer a sua contratação. Embora, Júlio, no momento em que o Arthur Jorge foi contratado, eu não sei se você vai concordar comigo, talvez sim, talvez não, o Botafogo vinha fazendo um trabalho consistente com o Fábio Matias. Eu também não entendi por que tiraram ele. Ele vinha conseguindo dar uma sequência de bons resultados e jogava para a equipe. Jogava diferente do técnico anterior. O Thiago Nunes. Que o Thiago Nunes mandava mais ser reativo. Já esse já queria mais propor o jogo. E o Botafogo tirou ele, também não entendi. Mas aí o que acontece? É a escolha, opção da diretoria, enfim, dos profissionais que cuidam do departamento de futebol do clube. Tá certo, foi ao exterior contratar mais uma vez um técnico estrangeiro e dessa vez a coisa aconteceu. E continua acontecendo, porque quando você para pensar hoje e vê a maneira como o Botafogo joga, você vê que ali tem um futebol que dá prazer de quem gosta de futebol poder acompanhar. Independentemente de ser torcedor do Botafogo, de uma outra equipe, quem gosta do jogo bem jogado, você vê isso, você consegue identificar no time do Botafogo. Eu adoro ver o Botafogo jogar. Entendeu? Eu até não tenho muito tempo, Júlio e amigos do Volume de Jogo, conversando com algumas pessoas, uma delas me perguntou, o Botafogo de 2024, esse Botafogo atual, de alguma forma ele pode lembrar ou lembra em alguns momentos o Flamengo de 2019 com o Jorge Jesus? Você sabe comparar? É difícil, porque são épocas diferentes. Apesar de não ter muito tempo, 2019 para 2024, nós temos o quê? 5 anos? 5 anos. Mas são momentos diferentes, equipes diferentes. Mas são técnicos estrangeiros. 2 técnicos estrangeiros que têm uma leitura, uma visão tática diferente de muitos outros treinadores. Mas assim, eu costumo dizer o seguinte, Júlio, quando a coisa encaixa, para desencaixar fica difícil. Você está no lugar certo, na hora certa, com os jogadores certos. E tudo dá liga, e fica tudo mais fácil. E os adversários, a meu ver, de 2019 para 2024, os principais adversários, eles se reforçaram.
Também tem Você vê também uma mudança aí. Também tem isso. Nesse trabalho, na condução das coisas, entendeu? Você pega em 2019, se eu não me engano, o Flamengo naquele ano, além dos outros títulos que ele havia conquistado, ele ganhou o Campeonato Brasileiro com uma certa antecedência. Foi. Né? Foi, com sim. algumas rodadas de antecedência. Foi no dia seguinte da Libertadores. E você vê, por exemplo, o Campeonato Brasileiro hoje ainda não está decidido. Na matemática, você tem duas equipes com chances de ganhar o título de 2024. Botafogo e Palmeiras. Mas naquele ano do Flamengo, não. Talvez ali tivesse uma diferença técnica maior do Flamengo em relação às outras equipes. E o Botafogo comemorou a beça, né? A conquista. Você acredita que ele vai ter foco para jogar quarta-feira contra o Precisa. Até porque o momento de celebrar a conquista da Libertadores, assim, digamos, com mais entusiasmo, com mais empolgação, deixa para a torcida. Porque dentro de campo, o Botafogo tem 2 jogos decisivos. O de quarta-feira contra o Internacional em Porto Alegre, jogo difícil. Encerra a participação dele no Campeonato Brasileiro no fim de semana jogando em casa contra o São Paulo, que é um adversário de tradição que recentemente enfrentou o Botafogo na Libertadores. Entendi. Então, eu acho que você precisa separar o lado da comemoração, da celebração, ok, tudo é válido. Mas esse lado de repente, você esticar um pouco mais essa comemoração para a torcida, para os jogadores, para a comissão técnica, não. Vira a chave, foca nessa reta final de Campeonato Brasileiro e depois tem a competição no Catar, né? E a última conquista do Botafogo sul-americana tinha sido em 93 contra o Peñarol, né? Copa Comebol. E você lembra quem fez os gols do Botafogo? Simval. Quanto foi o jogo nos pênaltis? Quem foi o goleiro herói da conquista do Botafogo? Rapaz, assim, de cabeça eu me lembro muito do Simval. E o técnico, o Carlos Alberto Torres. Foi Simval que fez o gol, Eliel e o goleiro William Bacana, que foi que salvou os pênaltis. Isso. No Maracanã. Isso, parece que foi 2-2, né? Num jogo que ficou marcado. E o Botafogo ganhou 3-1 nos pênaltis. Para a torcida do Botafogo e para o clube, você vê, né? Você lembrou agora muito bem, de 1993, quando o Botafogo conquistou o título da Copa Comebol, até agora não havia conquistado mais nenhum título internacional. Você vê, ou seja, o tamanho que representa essa conquista de agora da Libertadores, não só para a geração mais antiga de torcedores, mas principalmente para os novos torcedores que estão chegando agora. De repente, iniciar uma nova geração, começar uma nova trajetória ganhando o título mais importante do continente. E o Luiz Henrique, ele está representando bem a camisa 7, né? Júlio, você sabe que eu vim para cá hoje pensando nisso? Ele fica pro ano que vem? Tomara que fique, né? Porque parece que o texto deu entrevista dizendo que ele vai ficar se ele quiser, que tem outros times... A gente não sabe, né? Qualquer coisa que você diga agora talvez possa soar como algo prematuro, assim. Principalmente num momento como esse, né? Entendi. Que o Botafogo ainda tem, como eu falei anteriormente, uma decisão pela frente, essa reta final do Campeonato Brasileiro. Tem, a partir da próxima semana, pode não parecer, a competição no Catar, de clubes. Contra o Pachuca. Isso. Vai estrear no dia 11, jogando contra o campeão da CONCACAF. Vai ser 2 horas, pessoal. O horário é diferente do nosso, é bom ficar atento para poder acompanhar o jogo do Botafogo. E aí eu acho que talvez não seja o momento até para falar disso, sabe? Deixar a temporada terminar, Entendi. deixar o Botafogo performar nesses últimos jogos para depois se pensar nisso. Eu, particularmente, torço para que todo o elenco, ou a maioria desse elenco, permaneça na próxima temporada. É o que eu ia te perguntar. Parece que o Almada, em janeiro, ele sai. Ele saindo, quanto vai fazer falta ele no meio de campo do Botafogo? Nossa, muita falta. Ou tem jogadores que substituam no elenco? Se isso vier a acontecer, penso eu que o Botafogo vai precisar ir ao mercado contratar jogadores para a posição. Hoje no elenco eu não vejo que possa substituir o Almada com o futebol que ele vem apresentando. Sabe? Você tem na posição dele, por exemplo, Romero, Eduardo, mas assim, não conseguem ou não estão performando como o Almada hoje. Entendi. Encaixou muito bem ali no setor ao lado do Savarino, que vem jogando muito. Você falou do Luiz Henrique, você tem Luiz Henrique e Igor Jesus. Sabe, mas eu queria voltar à questão da mística da camisa 7. Eu ia perguntar. Só pra gente não perder o mote, o foco dessa colocação que você fez anteriormente. Sim. Que assim, se para outros clubes
a camisa 10 tem uma representatividade muito grande, é uma camisa especial, no Botafogo não tem como não dizer que a 7 não seja essa camisa. Desde a época do Garrincha, você lembra, depois dele, Jairzinho, depois dele, aí um pouco mais da minha geração, tive a oportunidade de acompanhar isso mais de perto, Maurício, anos 90, Túlio Maravilha, e agora Luiz Henrique fazendo história, né? Entendi. Você vê a força que tem esse número e o que ele representa dentro do Botafogo. E depois da conquista da Libertadores no sábado, o Arthur Jorge já pode ser considerado o maior técnico da história do clube ou ainda é muito precoce? Tem que ganhar o Mundial ainda? Eu sabia que você ia me fazer essa pergunta. Eu sabia. Que bom. Eu sabia que você ia me fazer essa pergunta. Então discorra sobre essa questão. Se você for avaliar, Júlio, em termos de representatividade de uma conquista, a gente pode dizer que sim. Porque a Libertadores é a Libertadores. E todo treinador e elenco que ganham essa competição marcam definitivamente os nomes na história dos clubes. E o Arthur Jorge e esse elenco já tem um nome marcado para sempre na história do Botafogo. Mas assim, eu tenho uma lembrança também, Júlio, muito viva do Paulo Autuori, em 1995. Quando ele chega de Portugal... E ele foi campeão também no Cruzeiro. Isso, depois... Campeão mundial no São Paulo. Então fala sobre ele também. Conseguiu fazer um belo trabalho em outros clubes. E quando ele chegou no Botafogo, parece que era desconhecido, né? Ele não era um treinador assim tão conhecido, digamos, da maior parte do torcedor brasileiro. E ele consegue, naquele ano, dar um título brasileiro, ajudar o Botafogo a ser campeão brasileiro de 1995. E assim, quando eu vejo hoje o Arthur Jorge... Não estou comparando não, tá? Não, o trabalho de um com o trabalho de outro. Mas eu estou fazendo só uma semelhança pelo fato do Botafogo ter ido em Portugal contratar esses dois profissionais. Ah, eu não lembrava que o Autuori tinha vindo de Portugal. Você lembra? Não lembrava. Então, aí o Botafogo vai, contrata o Paulo Autuori para a campanha daquele ano. E agora tem o Arthur Jorge, que vem de Portugal. E dá ao Botafogo o título mais importante da história. Se você for avaliar em termos de representatividade, de conquista... A gente pode dizer que sim. E podendo conquistar mais coisa pela frente. Então hoje, pela importância do título que o Botafogo acabou de conquistar, eu posso considerar que sim. O Arthur Jorge, hoje, talvez seja o técnico mais importante da história do Botafogo. Embora eu também tenha uma lembrança muito forte do Valdir Espinosa. Em 1989, quem não lembra, né? Daquele título histórico que tirou o Botafogo de um jejum de 21 anos sem título. É outro técnico também que está marcado para sempre na história do Botafogo. Mas voltando para o que a gente está falando mais atualmente da conquista da Libertadores, acho que o Arthur Jorge, né? Embora, repito, ele tem ainda mais trabalho para fazer e mais coisa para conquistar. O Renato Gaúcho, lá no Grêmio, ele tem uma estátua, né? Sim. O jogador mais representativo da história do clube. E merece essa estátua. E com essa conquista, o Textor vai ganhar uma estátua também lá no Botafogo? Não só ele, né? Se você pensar, além dele, outros profissionais deveriam merecer uma estátua, né? Ou então, cita aí alguns. Ou então, de repente, no muro dos ídolos do Botafogo, né? Que tem, né? O muro dos ídolos do Botafogo, dos grandes ídolos ali, em frente à sede de General Severiano, né? Ah, o próprio Arthur Jorge, você tem Luiz Henrique, é difícil, Júnior Santos, você tem Almada, Savarino, Igor Jesus, o time todo. Campeão, Gregory. Muito bom. Gregory, Marlon Freitas. Muito né? bom. Você tem o psicólogo que faz um trabalho grandioso, né? E não é de hoje, né? Paulo Ribeiro, um profissional que trabalha muito bem na área de psicologia, assim, já um trabalho muito bom em outras oportunidades, em outros clubes. Sim. Parece também que eles têm um rapaz do Scout que veio do Atlético Mineiro, acho que é Alessandro Brito. Alessandro Brito. Quando começa esse trabalho, o Alessandro Brito, ele teve e continua tendo uma importância muito grande. Mas parece que ele veio do Atlético Mineiro, então deve ter sido ele que indicou o Savarino, né? Que o Savarino jogou lá. Pode ser. Talvez, assim. Mas falando de uma maneira mais coletiva, sim. assim, sem individualizar, falando de uma forma mais coletiva assim, eu vou repetir o que eu falei há pouco para você e para quem nos acompanha. Quando o time da Liga, a coisa encaixa, meu amigo, fica difícil de você
parar uma equipe dessa. A não ser que você mude a maneira de jogar, como a gente viu recentemente no Campeonato Brasileiro, você vai lembrar, e quem nos acompanha também, o Botafogo tendo dificuldades de enfrentar equipes que atuaram de uma forma mais defensiva. Sim, principalmente no Engenhão. Jogando mais no campo de defesa. O Botafogo acabou empatando na sequência 3 vezes no Campeonato Brasileiro. Parece que foi Criciúma, Cuiabá e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Ah, tá. O Atlético Mineiro foi fora de casa. Que foi o jogo lá na Arena Independência. Que o Hulk tentou fazer gol do meio de campo. Esse, com os portões fechados. Isso. Por conta do que aconteceu na final da Copa do Brasil, entre Atlético Mineiro e Flamengo. E aí o que é que acontece? O Botafogo, posteriormente, tem um jogo decisivo contra o Palmeiras, em São Paulo, ganha, e depois o jogo do último sábado contra o Atlético, que mais uma vez sai de campo vitorioso. E o Atlético Mineiro, o que você achou? Tu achou que o Milito não demorou muito para tirar um dos 3 zagueiros, aproveitando que estava com um a menos, para ganhar o jogo? O que ele podia ter feito diferente para incomodar o Botafogo? O Botafogo ficou com um a menos quase o jogo todo. Ali, talvez, no momento em que houve a expulsão do Gregory com menos de 1 minuto, no meu entendimento... O que o Milito tinha que ter feito? Ali, vendo o jogo, naquele momento, eu pensei, ele pode tirar um zagueiro, de repente o Lianco, sim, e colocar um jogador mais ofensivo, para pressionar ainda mais o Botafogo, como o Atlético acabou tendo mais posse de bola, como a gente imaginava que pudesse ter, acabou tendo. De repente, por exemplo, a alteração que ele fez no intervalo, poderia ter antecipado, colocado ainda no primeiro tempo. Um jogador que entrou muito bem na decisão, não sei se você vai concordar comigo, mas eu vi muitos colegas elogiando, foi o Mariano. Jogou muito bem. Que entrou muito bem, né, na lateral direita. Que é um jogador da posição, tem experiência, é um jogador acostumado a jogos como esse, enfim. Eu, esperava que o Milito realmente, no momento em que o Gregory foi expulso, não demorasse muito, ele fosse promover algum tipo de mexida no time do Atlético, mas acabou não acontecendo. E o Arthur Jorge, observando isso, deixou o Botafogo, não promoveu nenhuma alteração no Botafogo, fez uma mudança tática ali dentro de campo e a equipe conseguiu segurar a pressão. E com essa conquista, o Botafogo parece que ganhou mais de 100 milhões, né, de premiação. Uma premiação alta e mais, assim, né, Júlio? Quando a gente fala, não só em termos de valores, é a internacionalização da marca. Sim. A visibilidade que isso está dando e vai dar ao Botafogo é muito grande. E parece que agora já vai ter jogos contra o Racing, né? Pela Recopa, né? Em fevereiro. Você tem a Recopa Sul-Americana, o campeão da Libertadores jogando contra o campeão da Sul-Americana, e você depois, o Botafogo confirmando o título brasileiro, vai ter a Supercopa do Brasil. Esqueci, ainda tem mais essa. Quando vai ter pela frente, caso confirme o título brasileiro, o Flamengo. Que ganhou a Copa do Brasil. Até o Mundial de junho. Isso, no meio do ano que vem. Que com a vitória já se classificou e dia 5 é o sorteio. Agora no início desse mês de dezembro. Exatamente. Você tem, assim, essa perspectiva. Porque quando a gente fala assim, além da premiação, claro, que é um valor, são valores muito altos, você tem o que eu falei para você anteriormente, a internacionalização da marca. Isso conta muito. Porque o Botafogo já é um clube conhecido mundialmente. E quando você vê o futebol, a maneira como os negócios relacionados ao futebol eles são geridos hoje, a coisa mudou muito. É importante você estar nos grandes eventos, nas grandes competições, apresentando times competitivos. E eu não tenho dúvidas que o Botafogo, na próxima temporada, tem tudo para vir ainda mais competitivo. E o Texton no comando do Botafogo, ele fala só em reforçar o time ou fala em reforçar, assim, de centro de treinamento, estrutura do clube? É um todo, né? Mas isso, na verdade, já é um trabalho que já vem sendo falado, comentado, estudado, analisado. Mas eles falam em aumentar o Lunier, fazer um centro de treinamento. Tem já um projeto para que isso aconteça, já tem um estudo. Não é uma coisa rápida, assim, que você sabe, né? Que tem todo um trâmite, tem todo um processo aí. Entendi. Mas já está tudo isso sendo estudado, analisado, avaliado. E mais, assim, pensado, ter um planejamento. Quando você fala, eu posso dizer que, de repente, é um planejamento a médio e longo prazo, que passa naturalmente por quê? Pelas conquistas. Entendi. Agora vamos falar da tua carreira. Conta aí como é que foi o início da tua trajetória no jornalismo esportivo, né? Olha, Júlio e amigos que acompanham o canal, acho que como a maioria dos colegas que trabalham na crônica esportiva,
Isso vem desde pequeno, né? Como torcedor de arquibancada. Entendeu? Eu me lembro que muito jovem, assim, na época de criança, eu ia para os estádios acompanhar os jogos do meu time, normalmente levando um radinho de pilha. Olha. Na época era o Walkman, né? O pessoal falava Walkman. E eu gostava de ouvir o jogo no estádio através do rádio de pilha. E assim, no momento que eu saía de casa para ir para o estádio, compartilhava com meu pai ou com um cunhado que ia muito comigo aos jogos de futebol, o hábito de ouvir pelo radinho de pilha. Adorava aquelas pré-horas dos jogos, as resenhas que tinham antes da bola rolando, tudo isso. E aquilo foi formando a minha cultura, não só de torcedor, lia muito também jornal, né? Não conseguia passar um dia sem ler jornal. Tu lembra quem você gostava de acompanhar assim, no rádio, que era teus ídolos, como narrador? Como referências como José Carlos Araújo, Luiz Penido, Dualcei Camargo. Assim... E como repórter comentarista? Comentarista, o Washington Rodrigues. Olha. Eu gostava muito também do estilo do Jorge Nunes. Eu também gostava. O Jorginho tinha um estilo muito próprio. Era muito engraçado. Gosto muito do Heraldo Leite. Sim. Né? Repórteres. Elcio Venâncio. Tá. Você tem aí outros nomes que eu também... o Flávio Dias. Sim. Que hoje até tem um canal, né? Tem. Voltado para o torcedor do Vasco da Gama. Tem muitos nomes assim. Estou lembrando. Sérgio Américo. Grande Serginho, uma pessoa muito querida. Enfim, é difícil você falar de um nome. São vários, assim, né? Tô citando alguns só. Hoje agora em janeiro você vai fazer 22 anos de Rádio Brasil, né? É verdade, Júlio, como o tempo passa rápido, viu? Por onde você passou no jornalismo esportivo até chegar lá? E o que você faz hoje lá? Hoje eu sou o apresentador do Momento Esportivo da Super Rádio Brasil. Aliás, desde 2007, como o principal apresentador do programa Momento Esportivo, que está no ar desde 1999. Olha. Em janeiro, dia 4, o Momento Esportivo vai fazer 25 anos no ar. E você vê como é representativo isso para mim. Porque eu era ouvinte do Momento Esportivo. Eu não saía de casa sem deixar de ouvir o Momento Esportivo. Iniciando a carreira no jornalismo esportivo, o nosso programa pautava. Todo mundo, né? Todo mundo da crônica ouvia o Momento Esportivo. Mas o que vocês tinham de diferente para conseguir essas fontes aí que ninguém conseguia? O horário. O horário. Que ajudava muito, né? Porque muitas vezes as equipes treinavam na parte da manhã, a imprensa tinha acesso aos treinamentos e a gente acompanhava os treinamentos das principais equipes, estava sempre presente, tempo de concentração, tudo isso, de times de fora. E a qualidade da equipe, né? De um trabalho muito bom, de um trabalho assim, muito gratificante. Com quem você trabalhou lá que está se destacando hoje aí no jornalismo esportivo? Lembra aí para o pessoal do Volume de Jogo. Hoje, na minha área mais específica de narração, um amigo querido, Hugo Lago, um abraço, o Hugo, que esteve, não tem muito tempo aqui, participando do seu programa, eu tive a oportunidade de acompanhar. Tem o André Marques, que a gente trabalhou por um período menor de tempo, mas, assim, gosto muito do André. Jorge Igor, que trabalhou comigo também um período na Super Rádio Brasil, tá no canal TNT. Sei qual é. E, assim, outros nomes. João Guilherme também. João Guilherme, nossa, João é maravilhoso. Quando eu comecei na Super Rádio Brasil, tive a oportunidade de participar de transmissões com ele, com Evaldo José, com o Luiz Carlos Silva, o Lula, né, que passou por lá também um período, grande Lula. Então, assim, Júlio, são referências para mim. E com cada um desses profissionais, dos que passaram e dos que lá estão hoje, eu continuo aprendendo muito. Porque, inclusive, o meu slogan é vivendo e aprendendo. Sim. E aí, isso para mim também é uma máxima da vida. E o que você acha que você acabou de falar aí, que em 2007 o repórter tinha acesso ao treinamento? Mudou. E hoje em dia quase não tem. É diferente, E o que você acha? Isso aí prejudicou o trabalho da imprensa? Eu diria para você que mudou.
a maneira de trabalhar. É mais difícil hoje ser repórter. É mais difícil. Mas, assim, as pessoas estão tentando, estão fazendo cada um o seu trabalho. O importante é não parar, sabe? Continuar, porque a informação ela continua e vai continuar sendo muito importante. Os clubes continuam e vão continuar sendo muito importantes. E o torcedor cada vez mais apaixonado, Júlio. Essa paixão do torcedor com os clubes de coração ela é eterna. Então, o que acontece? Você não tem como deixar isso de lado. Não vai informar mais, não vai mais falar para o torcedor, não. E a coisa mudou porque hoje você também tem muito a mídia independente, né? Com essa revolução digital, você tem muitos colegas, muitos profissionais trabalhando de maneira independente. E lá na Rádio Brasil você trabalhou com o Felipe Cardoso, né? O que você pode dizer? O que você aprendeu com ele? Muito aprendizado, muita coisa boa de jornalismo. Um mestre, um profissional que eu tenho como referência. Eu me lembro que quando eu cheguei à Super Rádio Brasil, tinha vindo de uma rádio do interior, Rádio Grande Rio, de Itaguaí, que não é nem tão interior assim, né? Sim, sim. Aqui do estado do Rio. E, assim, o Felipe acreditou no meu potencial e me deu a chance de trabalhar lá na Super Rádio Brasil, não só atuando em algumas oportunidades como apresentador do programa, às vezes aos sábados, que nós tínhamos um momento esportivo aos sábados também na época. Meio-dia também? Um horário tradicional. E depois fazendo reportagens externas e narrando jogos. Eu me lembro que quando eu fiz as primeiras narrações na Super Rádio Brasil, já trazia a minha experiência da Rádio Grande Rio, mas é diferente, né? Porque você passa a ser mais ouvido, tem mais repercussão, audiência, tudo isso, né? E qual esporte você mais gosta de narrar? O futebol. Embora eu já tenha tido a oportunidade de fazer outras narrações, como basquete, como vôlei, como handebol, mas o futebol é o carro-chefe, né? E esse programa que você apresenta ao meio-dia também é transmitido na internet? É sim, Momento Esportivo, de segunda a sexta, 12h10. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar pela internet, no portal Boa Vontade, www.boavontade.com, pelo aplicativo Boa Vontade Play e pelo dial 940M da Super Rádio Brasil. E quando você narrava algum jogo, você tinha alguma preparação especial um dia antes? Assim, de não tomar gelado, de cuidar da voz? Sempre. Isso é fundamental. Fazer algum exercício, fala aí. Exercício vocal é um cuidado muito grande, como eu tenho até hoje, com essa questão da voz, que é o nosso fator principal, mais importante, né? Você cuidar bem da sua voz é o seu principal instrumento de trabalho, né? Nós que trabalhamos com locução, trabalhamos com narração de jogo, com apresentação de programa, no rádio, enfim, na TV. Quem é narrador sabe bem disso que eu estou falando. E assim, eu procuro estudar muito o jogo que eu vou narrar. Ninguém tinha falado disso aqui. Tem toda uma preparação. Ninguém tinha falado disso aqui, que legal. De que maneira? Não só conhecendo o time da casa, isso, que é mais fácil, porque você está acostumado, você está ali habituado a ter um contato mais próximo com aquelas equipes, com os jogadores, porque vê com uma frequência maior, mas quem vem de fora, que você, de repente, hoje não acompanha com tanta frequência, mas vai pesquisar, buscar mais informações. E assim, Júlio, uma coisa muito interessante, que eu procuro sempre estar atento, é saber como os meus colegas estão trabalhando em outras praças, em outros estados. Uma curiosidade boa, hein? O estilo de narração de um colega, por exemplo, de São Paulo, que se assemelha mais ao meu estilo, de Minas, do Rio Grande do Sul, de um outro estado. Eu gosto de ouvir os outros colegas. Olha. Até para eu ver o nível em que eu me encontro hoje e poder cada vez mais me preparar melhor para oferecer melhor para o público que me acompanha um trabalho melhor. E hoje, depois que faleceu o Luciano do Vale e o Silvio Luiz, quem você acha assim que está se destacando no rádio e na TV como narrador? Narrador da atualidade. Narrador da atualidade, o Luiz Roberto,
que é um profissional que eu admiro já há muito tempo. E de rádio? O Gustavo Villani, só para a gente não esquecer de citar. Sim, sim. Um profissional mais novo que vem fazendo um trabalho muito, muito bom, assim, na TV aberta. Né? De rádio, eu gosto muito do Hugo Lago. Olha. Eu acho o Hugo... É o que dá assim, emplacou! É o da Rádio Globo, Hugo Lago. Né? Como eu falei anteriormente. Um abraço, Hugo Lago. Um abraço, Hugo. Repito, um amigo muito querido. O André Marques. Esse da Vasco TV? Ah, tá. Entendeu? Que faz um trabalho muito bom. E tem outros, assim, que eu poderia citar, que também vem se destacando. O Bruno Cantarelli vem fazendo um trabalho muito, muito bom, com um jeito próprio, uma característica própria de narrar, de uma outra maneira. Enfim, o importante é que o torcedor tem as opções aí para poder fazer a escolha, aquele que se identifica mais. E qual foi o jogo que você mais gostou de narrar e algum golaço que você narrou? Tu lembra? Julho foram muitos e muitos jogos. Deixa eu ver. O 10º gol do Romário. Olha. Que eu tive a oportunidade de narrar. Mas você estava em São Januário. Você estava em São Januário? Pela Super Rádio Brasil. Olha, que legal. André Marques estava trabalhando na reportagem nesse jogo, Sim. ao meu lado. Ele, na época, estava na Super Rádio Brasil. O 10º gol do Romário foi contra o Sport. Foi um gol marcante em São Januário. 2007, A gente vinha acompanhando aquela trajetória toda do Romário. Quando vai ser o 10º gol dele? Quando vai ser o 10º gol dele? Acabou saindo naquele dia em São Januário diante do Sport. E um jogo que me marcou muito, que eu me lembro também, foi a final da Libertadores entre Fluminense e LDU. No Maracanã? Você também estava lá em loco? Estava em loco, Olha. Acompanhando, narrando toda aquela campanha do Fluminense. Aqueles jogos inesquecíveis. Tu lembra o repórter e o comentarista que estava junto contigo? Eu estava com o Marcelo Figueiredo, Sim. que foi coordenador da equipe de esporte da Super Rádio Brasil. Depois que o Felipe Cardoso saiu da Super Rádio Brasil, o Marcelo Figueiredo assumiu a coordenação. Estávamos lá com ele e um outro companheiro de uma rádio de São Paulo. Tá. Entendeu? Que na época também, ou de um site esportivo de São Paulo, eu não me lembro, enfim, mas tinha um outro colega lá. E a transmissão da Super Rádio Brasil, naquela noite, para mim, foi uma transmissão inesquecível. Por ser a final da Libertadores, a primeira final que eu narrei, de Libertadores, o Fluminense, da maneira como vinha jogando, conquistando a classificação, ou as classificações, até chegar àquela final, e contra a LDU, e o Thiago Neves naquela noite, Jogou muito. Jogou muito, e assim, depois que aconteceu, infelizmente, para a torcida do Fluminense, que lotou o Maracanã, fez uma festa inesquecível, a perda daquele título, eu saí do estádio no meio da madrugada. Assim, sem entender o porquê que tinha acontecido aquilo, como tinha acontecido aquilo, e vendo a reação dos torcedores, Porque isso marca muito a gente. É uma conexão muito forte. Não é porque a gente está na cabine, ou a gente está no campo. A conexão, a energia que envolve todo mundo ali, ela é muito grande. Entendeu? E lembra de algum perrengue que você tenha passado no estádio, como narrador, como repórter? Assim, o equipamento Júlio, pifou, caiu chuva. Não foi nem uma questão de equipamento, não, Júlio. Foi uma questão, assim, muito particular, que foi assim, talvez tenha sido, provavelmente, a transmissão mais difícil que eu já fiz na minha carreira. Foi um jogo em Nova Friburgo, Friburguense e Botafogo. O Botafogo, se eu não me engano, na época era dirigido pelo Ney Franco. Tu lembra o ano? Acho que foi 2009. Rapaz... 2009. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de guardar alguns anos assim. Mas conta aí. Mas o que acontece? Vou saber agora. Nós fomos até o estádio Eduardo Guinle. Conheço de nome. Um estádio muito agradável, assim, na região serrana, em Nova Friburgo. Aí as duas equipes em campo, muito frio. Região serrana, um jogo à noite. Esqueci de levar o casaco. Não houve nenhum esquecimento, não. A voz foi sumindo. Mentira. A voz foi sumindo. E aí chegou no segundo tempo, foi difícil. Para terminar aquela transmissão, foi bem complicado. E assim, a partir daquele jogo, se eu já tinha um cuidado muito grande com a minha preparação vocal, eu posso dizer para você e para quem nos acompanha, Júlio, aquele jogo foi um divisor de águas para mim.
Foi um divisor de águas para mim, porque eu redobrei a minha atenção com essa questão da voz, aquecimento, preparo, tudo isso. E assim, foi um jogo marcante por esse lado. Depois eu tive que fazer o repouso, tudo aquilo, enfim. Mas assim, foi um jogo difícil de narrar por conta desse imprevisto, né? E ninguém está livre, né? São condições climáticas, são fatores externos. E isso acabou, naquele momento, me marcando, sabe? E o que você acha hoje em dia da narração feminina? Muito importante. Muito importante você ter cada vez mais vozes femininas, não só na narração, como também nas transmissões esportivas. Eu acho muito importante você ter essa integração, dar oportunidade às meninas de mostrarem que sabem fazer o trabalho como elas vêm fazendo. E assim, que venham mais, né, profissionais da área esportiva feminina aparecendo, surgindo, narração, reportagem, produção, coordenação. Tem espaço para todo mundo, Júlio. Acho muito importante. E essa questão de Libra, LFU, aí cada uma foi para um lado. Antigamente ficava tudo concentrado numa emissora só. Agora está em vários players. O que tu achou disso aí? Isso é bom para o jornalista, que vai dar mais campo de trabalho? O que tu achou disso aí? É importante você ter essa diversificação, né? Essas opções a mais. Não só no aspecto profissional, mas também no aspecto dos clubes e dos torcedores poderem fazer as suas melhores escolhas, de acordo com o interesse de cada um, entendeu? Eu acho importante. Como eu falei para você há pouco, tem espaço para todo mundo. Eu não penso que a coisa deva ficar assim, concentrada, mais fechada aqui e acolá. Acho que com o mundo globalizado, com tantas oportunidades aparecendo, por que não aproveitá-las? Entendeu? Eu acho tudo isso muito importante. Eu acho que talvez seja um caminho que não vai ter como mudar mais. É daqui para frente. E a seleção brasileira? Por que está vivendo uma crise tão grande atualmente? E você é a favor do Dorival continuar ou trazer um técnico estrangeiro? Não, eu gosto do trabalho do Dorival Júnior. Aliás, nos clubes pelos quais ele passou, nos últimos clubes, né? A gente lembra recentemente o trabalho que ele fez no Flamengo, depois no São Paulo, antes de ganhar a oportunidade de ser o técnico da seleção brasileira. Foram 2 bons trabalhos. Claro que quando você fala em seleção, tudo ganha uma dimensão, um peso muito maior. Mas assim, e você começar um trabalho no meio de um ciclo é diferente de você começar com o ciclo, permita-me a redundância, ele começando, ele se iniciando. Dorival não começou o trabalho dele depois da Copa do Catar. Houve o Fernando Diniz, teve também, se eu não me engano, o Ramon Menezes, que passou antes de uma forma mais breve, né? Não foi? Então, para depois chegar o Dorival Júnior para dar uma sequência maior no trabalho. Mas é claro que a gente, como torcedor, como profissional da crônica esportiva, a gente sempre quer e espera uma seleção atuando melhor, com melhores resultados. E assim, é torcer. Você acreditou mesmo que o Ancelotti viria? Cheguei, em algum momento, a acreditar, mas sem ter tanta convicção. Sabe aquela esperança que você tem até um pouco do lado do torcedor, pelo que representa o Carlo Ancelotti, né, no futebol? Pô, já pensou algo diferente, uma novidade? Mas acabou que não veio, né? E apareceu a oportunidade para o Dorival Júnior. Eu desejo sorte para o trabalho dele. Vou continuar apoiando o trabalho do Dorival e torcendo para que em 2025, até a Copa de 2026, o Brasil, obviamente, se classificando, possa ter êxito na próxima Copa do Mundo. Aliás, a gente está precisando ganhar uma Copa do Mundo de novo, né? E para quem está estudando comunicação, querendo ser jornalista esportivo, qual é o conselho que você dá para a pessoa que quer ter sucesso na carreira? Ou como repórter, como locutor, como apresentador? O que ele tem que fazer? Júlio, eu vou falar para você e para quem nos acompanha uma frase que me falaram certa vez. Não desista dos seus sonhos. Por mais difícil que eles possam parecer, não desista. Até porque hoje você tem muito mais recurso, principalmente da tecnologia, o acesso à informação, você tem mais profissionais trabalhando, como eu falei anteriormente, até de forma independente. É acreditar, se preparar, procurar respeitar individualmente e coletivamente o trabalho de cada um, de cada empresa, de cada veículo, dentro de uma ética, de uma responsabilidade com a informação, que a gente sabe que é muito importante você ter o cuidado com isso sempre. E assim,
e fazer tudo com muito amor, com verdade. Entregar o seu melhor para você e para quem está acompanhando. E se preparar, como eu vou repetir, se preparar. Para quem quer ser narrador, por exemplo, quem tem esse interesse, esse objetivo, cuidar muito da voz. Eu ouvia muito isso dos mais experientes na época. Cuida da sua voz. E aquilo foi ganhando um sentido para mim, depois, principalmente da dificuldade pela qual eu passei numa narração do jogo do Botafogo, que eu te falei lá em Nova Friburgo. Que a gente ficou sabendo aqui, né, pessoal? Então, atenção redobrada. Entendeu? E entregar o seu melhor. Procure entregar o seu melhor. Independentemente de ser um jogo muito decisivo ou menos decisivo, é procurar fazer o seu melhor. Para mim, pode ser Copa do Mundo, para mim, pode ser Campeonato Brasileiro, pode ser Copa do Brasil, pode ser Campeonato Estadual, não importa. Eu procuro dar sempre o meu melhor. Você pudesse escolher, assim, você quer narrar a Olimpíada ou Copa do Mundo? Você escolheria o quê? Olimpíada ou Copa do Mundo? Isso, assim, você pudesse ir por São as duas competições mais importantes, né? Isso. Mas assim, futebol, como eu falei, o carro-chefe é a paixão do brasileiro, do torcedor brasileiro. Mas como eu tenho também assim uma ligação, assim, até culturalmente falando, desde da época de ouvinte, de telespectador, com os esportes olímpicos, eu acho que pelo fato de você ter mais proximidade com o futebol e a Olimpíada ser um evento de 4 em 4 anos, assim como uma Copa do Mundo, mas o futebol fazer mais parte do seu dia a dia, né? Eu acho que a Olimpíada ela é diferente. Porque são diferentes competições, diferentes países, diferentes atletas, diferentes regras, né? Cada modalidade tem uma regra mais específica. É diferente. Talvez hoje, assim, ali, ó, bem próximo, assim, talvez a Olimpíada. 6-4, 5,5, 4,5. Você agora, Júlio, me complicou um pouquinho, hein? No dia que o Brasil perdeu de 7-1 na Copa de 2014, você lembra? Você estava trabalhando, você estava vendo como torcedor? Não, estava acompanhando, sim. E foi marcante, né? Porque aquele jogo não tem como esquecer. Acredito que você, nem ninguém, vai conseguir esquecer daquele dia, daquela partida, né? Copa do Mundo no Brasil, Mineirão lotado. O Brasil tinha, no ano anterior, ganhado a Copa das Confederações, não foi? Sim, foi. No Maracanã, naquela final contra a Espanha. Estava lá acompanhando aquela competição. Enfim, não tem como esquecer desse jogo. Foi um divisor de águas, né? Em termos de resultado, acho até que de performance da seleção, marcou muito, né? Da maneira como tudo aconteceu. Maurício, tu gostou do volume de jogo? Muito. Não só gostei de estar aqui, como gosto de acompanhar o bate-papo que você tem com os colegas, os profissionais de imprensa. E, Júlio, parabéns pelo trabalho. Que você possa continuar desenvolvendo cada vez mais e mais esse trabalho que você vem fazendo aqui, o podcast. E assim, ó, dê cada vez mais oportunidades das pessoas poderem falar. E deixa as tuas redes sociais. Bom, o meu Instagram e o meu Facebook, Locutor. Quem quiser conhecer um pouco mais o meu lado profissional e também o meu lado pessoal, já que eu gosto muito de fazer trilhas, fazer fotografias, só ir lá acompanhar o meu Instagram, que tem de tudo um pouco. E fala aí a tua rádio e o horário do teu programa e o nome do teu programa, pessoal. Super Rádio Brasil, AM 940. Você pode acompanhar também pelo portal Boa Vontade, www.boavontade.com, pelo aplicativo Boa Vontade Play. Momento esportivo de segunda a sexta, 12h10. Com um time que dá um show de informação. De 12h10 a? 12h56. Galera, o 16º programa do Volume de Jogo está chegando ao fim. Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha. Não se esqueça, hein? É tempo de Botafogo, mas também é tempo de volume de jogo. Um abração.